Sejam todos bem-vindos ao nosso live de número 175. A paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira no nosso estudo em sequência, como conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, amém? Através de um novo estilo de vida. E hoje nós estamos completando o nosso capítulo de número 175, de como buscar um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus, amém? Então nós temos entendido, nós temos buscado usar o nosso livre-arbítrio para colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus, para que a gente possa tomar posse da vontade dele para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. E é exatamente dentro desse novo estilo de vida, dentro desse estilo de vida que agrada a Deus e não a nós, amém? Então, existe uma promessa de Deus sobre nossas vidas, existe uma promessa de Deus sobre as pessoas que estão dentro do nosso propósito, buscando compromisso com Deus, compromisso com os vídeos, com a forma com que Deus tem nos direcionado a assistir, a forma que Deus tem nos direcionado a fazer, a leitura da Bíblia diariamente, com compromisso, como Deus tem nos ensinado. Então, esse estudo são 175 capítulos, onde o nosso propósito é assistir todos eles desde o primeiro, amém? Em sequência, pelo menos um por dia, todos os dias, amém? E paralelo a ele, ler a Bíblia com compromisso, que é começando por Mateus, todos os dias em sequência. Acabou Apocalipse, volta para Gênesis e girando até Jesus voltar. Amém? Porque um novo estilo de vida, ele não acaba quando a gente conquista nossas promessas. Não. Você agora está começando um novo estilo de vida, para que você só vai acabar esse estilo de vida quando Jesus voltar. Amém? Quando o Senhor nos chamar, nos recolher, então nós não precisaremos mais de Bíblia, nós não precisaremos mais de pastora Daisy, nós não precisaremos mais de nosso propósito, de vídeo, de nada. Amém? Mas até lá a gente precisa sim. Até lá a gente precisa caminhar em direção a Cristo, caminhar como Paulo caminhou. Quando eu comecei a correr a carreira para Cristo, eu corri sem vacilar. Amém? Até lá a gente precisa negar o nosso eu, renunciar a tudo que temos, renunciar às coisas do mundo, renunciar ao que nós acreditamos que seja verdade, né? Para que a gente possa, como eu falei, usar o nosso livre-arbítrio para colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus, amém? Para que a gente possa, então, conhecer a vontade dele em nossa vida, que é boa, perfeita e agradável, amém? Não vos conformeis com os padrões desse mundo, diz o apóstolo Paulo, amém? Então, nós não temos que nos conformar com os padrões desse mundo, nós não temos que nos conformar, nós somos livres, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos desse mundo, das coisas desse mundo, não é verdade? Como Daniel falou, a palavra de Deus diz que Daniel disse que, no coração de Daniel, ele disse que ele não queria se contaminar com as coisas desse mundo. Amém? Então assim nós temos que pensar também. Nós não precisamos mais. Nós somos livres em Cristo Jesus e não precisamos mais nos contaminar com as coisas desse mundo. Amém? Então vamos viver de passo a passo em busca da santidade, da santificação que Deus quer de nós. Amém? Jesus morreu para nos santificar. Então, esse estudo é um passo a passo de como a gente conquistar. É fácil? Com certeza não. Jesus não promete facilidade, não é verdade? Mas ele promete vitória para aqueles que perseveram, para aqueles que obedecem, para aqueles que não desistem no caminho, para aqueles que não perdem a visão da promessa, para aqueles que não se cansam, para aqueles que buscam a ele incessantemente, perseverando. Amém? Para poder conquistar as promessas e conquistar o coração de Deus nessa caminhada, para que um dia possamos todos dizer assim como Paulo: combati o bom combate, venci a boa carreira, não neguei a fé. Amém? Para isso a gente tem que estar sustento na mão do Senhor e caminhando. E nesse estudo nós encontramos passo a passo, dentro da palavra, como a gente conquistar, amém? Não importa como é que está a tua vida, não importa qual é a enfermidade, não importa qual é
o problema é a desordem mental, não importa, problema de saúde, não importa, finanças, casamento, filho, não importa o teu problema. O que importa é a gente ter em mente uma coisa: Deus pode todas as coisas, amém? E nós podemos também conquistar as nossas promessas nele, porque vem dele a nossa força. É a força dele que nos fortalece. É a alegria de Deus que é a nossa força. Amém? Então vamos alegrar ao Senhor, colocando em prática, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus. É quando a gente se alegra do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Glória a Deus. Veja bem, semana passada nós falamos aqui, no vídeo 174, nós falamos sobre o arrependimento nos pais vai romper cárcere na vida dos filhos. Obedeça e torne seus filhos livres. Amém? Então nós falamos aqui do cárcere na mente, que é o aprisionamento na mente pelo pecado dos pais. Essa é a realidade. Uma geração disfuncional, ela gera outra geração disfuncional. Nós vimos aqui a questão autismo, déficit de atenção, déficit de aprendizado e até chegar à esquizofrenia. Nós vimos aqui algo que se inicia com as crianças, jovens e adolescentes, que são os aprisionamentos da mente, são os cárceres da mente. Amém? E que com certeza não há nada que Deus não possa fazer. Deus é Deus que transforma maldições em bênçãos e, infelizmente, hoje o índice de autismo é muito grande. Eu estava vendo essa semana, eu já sabia disso, mas eu vi de novo essa semana, falou no repórter, que o estado de New Jersey, aqui nos Estados Unidos, o estado de New Jersey é o estado onde mais tem casos de autismo entre crianças, jovens e adolescentes. E isso é muito sério, gente. Isso literalmente é um demônio regional. Sem sombra de dúvida, um demônio regional. Ah, pastor, existe isso? Claro que existe, é bíblico. A palavra de Deus diz que quando o anjo Gabriel saiu para trazer a bênção de Daniel, quando ele chegou a Daniel, ele disse: Daniel, olha, desde o primeiro dia que você se colocou diante de Deus, a tua voz chegou no trono de Deus e Deus me mandou aqui por causa da tua voz, por causa da tua oração. Mas olha, eu me interrompi lá com o príncipe da Pérsia, que ele estava tentando me impedir de passar. O príncipe da Pérsia é uma potestade regional da Pérsia, tá? Então, existe sim, claro que existe. Gente, vamos entender que demônios são reais como Deus é real. Amém? Demônios, Satanás, ele é Lúcifer, um ser feito por Deus. Os demônios são 30% dos anjos caídos que foram expulsos do paraíso porque entraram na rebelião junto com Lúcifer. Então foram expulsos do céu. Lúcifer e 30% dos anjos, que hoje é Satanás e os demônios. Amém? Então existe sim. Amém? Nós não temos que estar preocupados com ele, nós temos que ter consciência que ele existe, nós temos que ter consciência que o diabo existe sim, amém? Nós não temos que estar com o nosso foco nele, de forma alguma, nosso foco tem que ser Cristo, nós temos que caminhar, com temor a Deus, porque o temor a Deus é a falta de temor a Deus. Veja bem, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. A única coisa que nós temos que ter medo na nossa vida é de pecar contra Deus. É a única coisa que a gente tem que ter medo na nossa vida. E é exatamente a falta de temor a Deus. Amém? Temor a Deus é medo do pecado. Então nós temos que buscar temor a Deus. Senhor, me ensina o que é ter temor a Ti. Senhor, me dá temor a Ti. Eu quero temor a Ti. Eu quero aprender o que é temor a Ti. Amém? Então, é a única coisa que a gente tem que focar é no temor a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus. Amém? Para protegê-lo. Então, quando anjos são o quê? Anjos são seres criados por Deus para
servir aqueles que hão de herdar o céu. Amém? Então, para servir a igreja de Cristo. Então, temor a Deus, aquele que tem temor a Deus é aquele que vai herdar o céu. Amém? Então, aquele que tem temor a Deus, Deus acampa o anjo dele ao seu redor para protegê-lo. Porque Satanás ele está ao derredor, mais distante. Então, a única coisa que nós temos que nos preocupar é andar na presença de Deus, é andar em obediência à palavra de Deus, é ter temor a Deus, é a única coisa que nós temos que nos preocupar, amém? É buscar temor a Deus, amém? Que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado não confessado, é por isso que nós temos que buscar arrependimento. Busca arrependimento na tua vida. Pede a Deus todos os dias. Senhor, derrama do teu arrependimento. Eu quero sentir o verdadeiro arrependimento. Eu quero verdadeiramente entender, reconhecer os meus erros e buscar sair dele. Me arrepender e buscar sair deles. Amém? Então é isso que nós temos que nos focar é nisso. Amém? Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, ele acrescenta o restante. Tá bom? Não se preocupa, busca o reino dele e a justiça dele. Pastora, mas minha casa tá uma messe, minha casa tá uma bagunça, meus filhos, meu casamento, minha finança, minha saúde, não importa, foca no Senhor. Amém? Tá aqui, olha, passo a passo, esse estudo, como a gente conquistar as promessas de Deus, como a gente conquistar um novo estilo de vida, como a gente buscar o reino de Deus e a justiça de Deus para que ele possa acrescentar na nossa vida a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, hoje, nós falamos sobre isso. Na realidade, nós ainda vamos continuar dentro desse tema, tá bom? Só que eu botei falando sobre isso. Só que eu coloquei hoje, cuidado, palavras geram cárceres. Amém? Nós vimos aqui, gente, é muito sério essa questão de palavras. Palavras geram cárceres. É muito sério a questão palavra, porque há poder nas tuas palavras. Há poder. De algum vídeo atrás, eu não sei qual, mas em algum vídeo atrás eu explico exatamente o que é que acontece com a nossa palavra, quando nós lançamos a palavra para fora. A palavra, quando ela sai da nossa boca, no reino espiritual, existe duas partes: Deus, os anjos do Senhor, Satanás e os anjos caídos. Então, quando você lança uma palavra de maldição sobre a vida de alguém ou sobre a tua própria vida, quantas vezes nós abrimos a nossa boca para lançar maldição sobre a nossa própria vida, palavras sobre a nossa própria vida? Eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou tentar de novo, porque não vou conseguir. Olha, sabe do que mais? Eu não presto para nada. Olha, sabe do que mais? Ninguém se preocupa comigo. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para lançar palavras de maldição sobre a nossa própria vida? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para lançar palavras de maldição sobre o nosso casamento, sobre o nosso cônjuge? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca e lançamos palavra de maldição? Vou me separar, não dá mais, não aguento mais, me arrependo de ter me casado, é isso e aquilo. Quantas vezes nós fazemos isso? Quanto mais você faz isso, mais jugo o diabo coloca sobre você. Quantas vezes nós lançamos palavras de maldição sobre a vida dos nossos filhos? Quantas vezes? Olha, eu já não aguento mais você, era bom que você morresse. Gente, é impressionante, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, quantas vezes nós fazemos isso? E são palavras, quando você lança a palavra fora da sua boca, palavra de maldição, Satanás pega essa palavra. Primeiro, ele lança a maldição sobre a tua vida. Porque quando uma pessoa está amargurada e lança palavras de maldição, a palavra de Deus diz que da boca saiu que o coração está cheio. Coração é sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. Amém? Então, o coração está cheio de amargura, está cheio de falta de tristeza, tá falta de arrependimento, de perdão. O coração está cheio de malícia, o coração está cheio de ódio, o coração está cheio de vingança, o coração está cheio de amargura. Então, o que acontece? Quando você lança a palavra, o diabo lança primeiro sobre você a maldição.
tá? Primeiro sobre a pessoa que lançou a palavra e depois ele pega aquela palavra e lança sobre a pessoa a qual você lançou a maldição. Claro, óbvio e evidente, só essa pessoa a qual você lançou a palavra de maldição, ela só vai alcançar aquela pessoa se ela não estiver na presença de Deus. O que significa presença de Deus? Presença de Deus não significa somente ir para a igreja, não. Tá? Presença de Deus não significa só ler a Bíblia, não. Presença de Deus não significa nem somente você estar assistindo os vídeos de pastora Deise. Presença de Deus significa você colocar em prática o que você está lendo, ouvindo. Amém? Colocar em prática. A prática da palavra de Deus é que te leva à presença dele. Amém? Então, quando a pessoa lança uma palavra de maldição sobre a vida de outra pessoa, se essa outra pessoa estiver na presença de Deus, estiver preocupado em buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, preocupado em buscar o arrependimento, preocupado em buscar sair do pecado, preocupado em se levantar no verdadeiro arrependimento e buscar não pecar de novo, preocupado em perdoar, preocupado em orar por aquele que abençoa, preocupado em colocar em prática os princípios elementares da palavra de Deus, amém? O A, E, I, O, U, o ABC do cristão, amém? Então, se essa pessoa estiver assim, então isso não vai atingir a pessoa. Amém? Mas se esta pessoa estiver da mesma forma que a pessoa que lançou, com amargura, sem perdoar, falando palavras de maldição e vivendo as obras da carne, ela vai receber sim. Não importa se ela está indo para a igreja ou não. Não importa se ela é crente, se ela confessou a Cristo, se ela desceu às águas. Não importa. A palavra de Deus diz assim, olha, no meu povo não vale encantamento. Encantamento é palavra de maldição, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, tudo isso. Se não houver causa. O que é causa? Causa é brecha. O que é brecha? Pecado. Amém? Então, se não houver causa, então a maldição não vai alcançar o povo de Deus. Se houver causa, alcança sim, tá bom? Esse negócio de macumbaria, voodoo, olho grande, tudo isso é real. É real. Amém? Agora, no povo de Deus só não alcança se nós estivermos lendo, praticando, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Buscando verdadeiramente a face de Deus na nossa vida. Pecar, nós somos pecadores, gente. Então, a diferença, eu falo sempre, é aquele que o pecador, ele vive no pecado. O pecador, ele vive na prática do pecado, ele não se arrepende para sair. Agora, o santo de Deus, a igreja de Cristo, o santo de Deus, quando Deus diz os meus santos, é exatamente aquele que não se conforma com o pecado. É aquele que cai, mas ele não quer permanecer no chão. Ele busca o arrependimento para que Deus possa levantá-lo, porque Deus conhece o coração de cada um. Amém? Então, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus levanta quando Deus vê no teu coração o verdadeiro arrependimento. Não é na tua boca. Nós, os seres humanos, ouvimos o que a boca fala, mas Deus não. Deus ouve o coração. Amém? Então, Deus é quem vai ver no teu coração o verdadeiro arrependimento para poder te levantar. Então, é isso aí a diferença. E palavras de bênção, gente. Palavras de bênção. Palavras declarar a bênção na vida das pessoas. Quando a tua boca declara bênção, Deus pega a palavra de bênção, a frase que você lançou sobre aquela pessoa. Primeiro, Deus lança sobre você 10 vezes mais, porque Deus é Deus de abundância. Amém? Ele lança sobre você 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Deus é quem sabe, porque Deus é Deus de abundância, é Ele quem determina. E depois Ele pega aquela palavra e lança sobre a pessoa que você jogou. Tá? Mas veja bem, gente. Quando você abençoa alguém, o reino espiritual é assim. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você dá, mais você recebe. Assim funciona o reino de Deus. Amém? Então declare bênçãos. Quando você abre a sua boca para abençoar alguém, a palavra de Deus diz, não revide o mal com o mal, mas vença
o mal com o bem. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo que o bem vence o mal. Vence o mal. Se uma palavra de maldição faz um estrago desse, você imagina o que não faz uma palavra de bênção. Se o bem vence o mal. Não é verdade? Então, palavras que nós recebemos. Veja bem, hoje, o título de hoje, eu coloquei cuidado. Palavras geram cárceres. Nós vemos dentro desse estudo, você que começou lá do começo, você vê eu falar muito sobre pessoas disfuncionais geram outras disfuncionais. Uma sociedade disfuncional, ela vai gerar outra disfuncional. Uma pessoa atrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Amém? Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? O amor está esfriando, a tolerância está acabando, a misericórdia, a compaixão está esfriando no coração do ser humano. Por tudo isso, por quê? Por conta da falta de perdão. A falta de perdão é que acaba com o amor. A falta de perdão é que esfria o amor no nosso coração. Amém? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que nós vimos da semana passada com relação a isso, uma pessoa disfuncional, ela vai gerar outra disfuncional. Quantas vezes, eu posso perguntar a cada um de vocês agora, que está me ouvindo, me diga aí uma frase de maldição que você lembra do seu passado, da sua infância, algo que seu pai dizia, que sua mãe dizia, que pessoas que viviam com você, que conviviam com você diziam. Tipo, você é burro, você é gordo, ninguém nunca vai gostar de você, você nunca vai conseguir, você sempre começa as coisas e não termina em nada, você não vai dar para nada, coisas desse tipo. Todos nós, se você pedir a Deus para trazer na sua memória, se você der início ao nosso estudo, Deus vai trazer na sua memória frases, palavras que geraram em você uma vida inteira de disfunção. Palavras de maldição, palavras que foram lançadas contra a tua vida. Então, uma pessoa que cresceu ouvindo: você nunca vai dar para nada, você nunca vai ser nada, você não é ninguém gosta de você, você não faz falta. Se a pessoa cresce, uma criança ouve uma frase de maldição, ela cresce com essa frase dentro dela, gerando o lixo dentro dela e atitudes disfuncionais. Essa frase não precisa estar no consciente da pessoa. Ela já está fazendo um estrago no inconsciente. Essa frase de maldição já está gerando nessa caixinha que chama-se a nossa alma. Nessa caixinha que acumula o lixo desde quando a gente está no ventre da nossa mãe. Então, não precisa essas disfunções, essas palavras, esse lixo que é lançado dentro dessa caixinha desde que a gente está no ventre da nossa mãe, ela pode ficar, palavras podem ficar no consciente, atitudes, tudo que aconteceu, tudo que aconteceu, todos os fatos traumáticos que aconteceram na vida de uma pessoa, ela pode estar, algumas coisas estão no consciente, algumas coisas estão no inconsciente, tá? Mas já estão dentro da pessoa para fazer o estrago, já está incutido na pessoa, uma pessoa que ouve, que cresce ouvindo o pai, a mãe, pessoas que criaram dizer: você é burro, você é burra, você é burra. A pessoa não precisa estar lembrando do que a mãe dizia, do que o pai dizia: você é burro. A pessoa não precisa estar lembrando disso, já está no inconsciente da pessoa. Então, automaticamente, essa pessoa, ela vai crescer, normalmente ela vai crescer sem conseguir desenvolver a vida dela. Vai ser difícil, a profissional vai ser difícil. Na realidade, gente, isso atinge várias áreas e muitas vezes
todas as áreas da vida de uma pessoa, tá? Palavras de maldição, pessoas, coisa mais normal, são pessoas me procurarem hoje e dizer, pastora, eu fui, minha infância toda, meu pai dizia para mim, você vai crescer, você vai ser prostituta, você não vai dar para nada, você vai ser uma prostituta, você não vai dar para nada. Crianças, meninos na infância, quantos ouviram falar, cresceram ouvindo dizer, você é gay, você é afeminado, você é homossexual, você vai dar para isso, então, quantas são o lixo que foram lançado na vida das crianças lá atrás, nas nossas vidas, e que geraram em nós cárceres em todas as áreas da nossa vida, cárceres na família, quando nós, na nossa infância, quando nós víamos nossos pais brigando, a disfunção da família lá atrás. Então, consequentemente, vai gerar cárcere nas crianças e nos adultos, quando se tornarem adultos. Muitos não querem saber de casamento porque têm medo de se casar e de viver o que viu os pais vivendo lá atrás. Pais, crianças que cresceram vendo pais baterem na mãe, e quando crescem, vendo pais desonrarem a sua mãe, e quando crescem, fazem a mesma coisa com as suas esposas. Então, um filho homem que viu o pai desonrando a sua mãe lá no passado, quando ele crescer, das duas uma, ou para um extremo ou para o outro ele vem. Ou ele vai fazer a mesma coisa com a sua esposa, ou ele vai desonrar da mesma forma a sua esposa, e isso é inconsciente, isso não é consciente, isso não é a pessoa que fala assim, eu vou fazer porque eu vi meu pai fazendo, de forma alguma. Isso é o inconsciente da pessoa, ela já vai tratar da mesma forma. Então, por quê? Porque ela viu, ela cresceu ouvindo essas palavras, ela cresceu vendo essas atitudes, ela cresceu numa família disfuncional e está gerando outra disfuncional. Então, palavras geram cárcere na vida de pessoas, na vida dos nossos filhos que vão se tornar adultos, assim como gerou na nossa vida quando nós éramos crianças e muitos de nós ainda continuamos com esses cárceres na vida adulta, cárceres no nosso casamento, cárceres, como eu acabei de falar, cárceres porque ouviu, porque presenciou os pais lá atrás vivendo essa disfunção no casamento, gerou cárcere na pessoa e ela cresce dentro deste cárcere. Muitos preferem não casar, muitos têm pavor, muitos não suportam grito por conta que no passado, quando vê uma pessoa gritando com outra, ficam apavorados porque no passado foram gerados em cima de gritos. Grito dos pais, um com o outro, a briga de pai e mãe, dos pais mesmo com os filhos. Então, na vida adulta, muitos não conseguem ouvir um grito. Quando ouve um grito de alguém gritando com alguém, brigando com alguém em voz alta, a pessoa já se perturba, a mente já fica perturbada. Muitos não lembram do passado. Tá? Muitos não lembram, muitos criam cárceres, fortalezas, uma forma de se proteger, é uma proteção, uma forma de não sofrer, é melhor eu esquecer. O inconsciente gera isso. O inconsciente gera um esquecimento, que é uma forma inconsciente de dizer, se eu não lembrar, eu não vou sofrer. Mas na idade adulta tem esse tipo de atitude, tá? Então, assim, vários são os cárceres, vários são os cárceres que nós recebemos e que, consequentemente, nós passamos para a nossa geração. E olha, gente, eu falei aqui semana passada de 2 crianças e eu quero enfatizar essas 2 crianças. Eu tenho mais uma criança, tá? Que eu estou acompanhando. São 3 crianças que eu estou acompanhando, uma de 3 anos e 2 de 2 anos e meio, tá?
essas duas crianças de 2 anos e meio, eu falei no vídeo anterior, essas duas crianças de 2 anos e meio, um é um menino e a outra criança é uma menina. As duas crianças, elas estão com o mesmo sintoma de autismo, tá? E um autismo já bastante avançado. Gente, isso literalmente é cárcere. Eu vou provar para vocês com essas duas crianças, que são duas situações diferentes, tá? Eu vou provar para vocês o cárcere na vida dessas crianças, tá? Tem jeito? Claro que tem jeito. Nada é impossível para Deus. Nós só precisamos encontrar o caminho para poder a gente conquistar a promessa de Deus. Amém? Vamos lá. O menino de 2 anos e meio hoje, que foi diagnosticado autista, ele até 2 anos ele era normal. Tá bom? Até 2 anos essa criança era normal. Só que essa criança, ela convivia desde do ventre da mãe numa família disfuncional, num casal disfuncional, pai e mãe disfuncionais, pai e mãe com muitas brigas, pai e mães com muitas palavras de maldição, muitas palavras de agressões, e com certeza essa criança, quando estava no ventre da mãe dela, ela já recebia essas palavras de maldição também. Então, consequentemente, essa criança nasceu, essa criança começou a vida dela normal, tá? Normal, entre aspas, normal. Uma criança normal. Uma criança que brincava, uma criança que falava, uma criança que andava, uma criança que agia normal. Mas os pais continuaram dentro da mesma disfunção. Da mesma não. Porque quando nós estamos numa disfunção e que nós não buscamos ajuda para sair dela e nós não fazemos algo para sair dessa disfunção, essa disfunção ela não permanece aqui. Ela vai aumentando cada vez mais. Porque um abismo gera outro abismo. Amém? Quando a gente peca e a gente não se arrepende do erro, vai gerar outro erro, outro erro, outro erro. E a gente só vai entrando no abismo, 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 abismo. Tá? Isso aí em todas as áreas da nossa vida. E eu tô falando de casamento. O que aconteceu? Essa criança de 2 anos e meio, vendo os pais brigarem o tempo todo, vamos entender uma coisa. Não são todas as crianças que vão gerar um quadro todos iguais, de forma alguma. Assim eu explico a caixinha. Cada um de nós, a caixinha, a nossa alma é como uma caixinha, que ela armazena todo o lixo durante toda as atitudes traumáticas de toda a vida, ela vai armazenar dentro dessa caixinha. Cada um tem uma caixinha de tamanho diferente. Você pode ter 3 filhos e os 3 filhos cresceram no mesmo ambiente disfuncional, de pais disfuncionais, mas um gerar o cárcere do autismo e os outros não. Um gerar o cárcere da depressão, outros não. Um gerar o cárcere de algum transtorno na mente, outros não. Um gerar um cárcere de uma enfermidade psicossomática, um problema no estômago, um problema na pele, outros não. E por que isso? Porque cada pessoa é uma pessoa e cada um lida de forma diferente com suas emoções. Cada um. Então eu explico para poder a gente entender essa caixinha. Então chega um ponto que vai chegar um ponto que a pessoa é tanto lixo armazenado dentro dessa caixinha que chega um ponto que essa caixinha pode estourar. Quando essa caixinha estoura, então ela vem em forma de um transtorno na mente, depressão, ansiedade, transtorno na mente, ou ela pode vir em forma de enfermidades físicas, tá? A vitiligo, essa outra da pele também, como é que é?
enfermidades na pele, enfermidade nos ossos, enfermidade no estômago, câncer. Várias são as enfermidades, eu não vou dizer todas, mas a maioria são enfermidades psicossomáticas. Enfermidades que são criadas por conta do lixo da alma. Tá? As enfermidades psicossomáticas é o somatório de acontecimentos traumáticos. O somatório de acontecimentos traumáticos na vida de uma pessoa, ou seja, o somatório de lixo na vida de uma pessoa, tá? Então, o que acontece? Essa criança, vamos voltar para essa criança aqui do autismo, tá? Então, o que acontece? Essa criança, ela foi criada numa família disfuncional, pais disfuncionais. Eu não sei nem com relação a outro tipo de família que vive ao redor, mas eu falo principalmente dos pais disfuncionais, pessoas que criam. Então, foi criada numa família, um casal disfuncional. O que aconteceu? Aos 2 aninhos de idade, essa caixinha estourou dessa criança. E o que aconteceu? Essa criança, para não sofrer, o inconsciente dela gerou um cárcere. Levantou uma fortaleza, uma forma inconsciente de não sofrer. Como? Se ela não ouvir, ela não vai sofrer. Se ela não entender o que papai e mamãe estão falando, as agressões de papai e de mamãe, ela não vai sofrer. Se ela não entender a forma errada, desequilibrada e muitas vezes agressiva dos pais tratarem ela não vai sofrer. O que aconteceu? Aconteceu exatamente que essa criança foi entrando nesse cárcere. Aconteceu exatamente que essa criança foi entrando nesta concha que chama-se um cárcere e foi se escondendo ali. Gente, é impressionante a degeneração da mente desta criança, como foi rápida. Essa criança até 2 anos de idade ela era normal. Aos 2 anos e 5 meses ela foi diagnosticada com autismo. E o autismo do forte. Tá? Então, aquele autismo que a criança sai mesmo do mundo, a criança ela não se interage mais, essa criança parou de se interagir até com a família, ela parou de se interagir com a família, ela simplesmente se fechou nela, tá? E começou a ter atitudes exatamente perturbadoras, porque aí, veja bem, começou como? Começou com um problema emocional, tá? Começou com um problema emocional. Depois gerou um problema físico, entre aspas, porque na realidade não foi uma enfermidade no físico, mas foi um transtorno, uma enfermidade, um cárcere na mente, que consequentemente vai gerar atitudes desequilibradas no corpo da pessoa, não é verdade? Então, fisicamente, emocionalmente, fisicamente, daí o que acontece? Daí o diabo ele já tem legalidade sobre a vida dessa criança, porque os pais já geraram legalidade, os pais já deram legalidade para que o diabo ele dominasse, para que o diabo dominasse literalmente a mente da criança. Essa criança, ela pode no desenvolver, ela já pode ficar agressiva. Se eu não me engano, essa criança de quem eu estou falando, este menino, ele já estava tendo atitudes agressivas. Ele já estava tendo atitudes agressivas, tá? Então, o que acontece? Uma criança vai desenvolvendo, a medicina, a ciência não tem cura para autismo, não tem cura, tá? Então ele tem uma série de tratamentos emocionais e que um paliativo para poder a mãe lidar com isso,
tá? Mas vai crescer o quê? Vai começar a crescer uma criança agressiva, daí já vai gerar agressividade. Quando a criança tiver numa certa idade, então os médicos com certeza já diagnosticarão esta criança com um autismo e uma esquizofrenia, tá? Então tudo isso são legalidades que nós, os pais, demos e geramos na vida dos nossos filhos. Claro que isso é geração e geração. Por isso que você vê muitos pais esquizofrênicos e filhos esquizofrênicos. Pais esquizofrênicos e netos esquizofrênicos. Por isso que você vê esse tipo de legalidade, esse tipo de cárcere já dentro de uma geração. Dentro de uma geração. Então, o que acontece? Tá? Vamos lá. Essa pessoa, essa criança, ela gerou esse cárcere e foi impressionante como a degeneração desse processo foi rápido demais. Eu tô falando em 5 meses, no máximo 6 meses, eu creio que não chegou a 6 meses. Essa criança que era normal, ela já foi diagnosticada com um autismo forte com 5 meses, dentro de 5 meses. Gente, isso é muito sério, tá? Essa mãe, ela me procurou também e nós já estamos vivendo, essa criança já está vivendo o processo de regeneração, tá? Gente, vamos entender uma coisa. O processo, infelizmente, de regeneração, ele vai ser muito mais longo do que o de degeneração. Muito mais longo, tá? Por quê? Porque é passo a passo, Deus mostrando para cada um de nós, Deus mostrando para os pais, Deus mostrando e revelando exatamente pontos que a gente tem que se arrepender, pontos que a gente tem que perdoar, situações que a gente tem que a forma da gente direcionar e a forma da gente agir. Então Deus tem me dado algumas estratégias e eu tenho direcionado essa mãe para que ela possa fazer, tá? Veja bem, isso é muito sério. Por quê? Porque o diabo, ele não quer a regeneração dessa criança. O diabo não quer, claro que não quer. Então ele vai usar da forma que ele mais possa, o que ele puder usar para tentar impedir essa mãe de entrar dentro do nosso propósito e obedecer, ele vai tentar da forma que ele pode. Da forma que Deus vai permitir, ele vai tentar. É importante a gente não parar, tá? A outra criança, essa outra criança, com 2 anos e meio também, tá? Mais uma menina, essa criança, ela também já foi gerada num útero disfuncional, da mesma forma. Ela também já foi gerada num útero disfuncional. Ela nasceu, ela até os 11 meses, ela era uma criança normal, começou a andar, começou a falar, era uma criança normal. Mas o dela já rapidinho, ela já entrou num quadro de menos de 1 ano, essa criança entrou num quadro de autismo. Menos de 1 ano, essa criança já entrou num quadro de autismo, tá? Essa criança também chegou ao ponto do autismo mais forte que tem, é aquele que não se interage, é aquele que deixou de falar, é aquele que tem algumas atitudes. E entenda uma coisa, gente, olha, como não tem coincidência nenhuma aí, tá? O autista, normalmente, ele tem uma tendência a fazer assim, olha, isso, a fechar os 2 ouvidinhos com as 2 mãozinhas. O que significa essa reação? Eu não quero ouvir, entende? Eu não quero ouvir. Então, essa segunda mãe que me procurou também, que deu início no nosso propósito, ela está fazendo o nosso propósito, e eu, com a mesma direção que eu estou dando para a primeira, eu estou dando para a segunda.
E é impressionante, gente. É impressionante, porque eu falei para elas, uma das coisas que eu falei para que essas mães fizessem nessas crianças autistas nós detectamos algumas coisas de quando estava no ventre ainda, de quando ela estava crescendo, de disfunções dentro de casa, de palavras dentro de casa, de abusos emocionais, de abusos até verbais e coisas que aconteceram dentro da casa, a disfunção dentro da casa, detectamos alguns e começamos a fazer o trabalho. Ou seja, de declarar sobre a mente daquela criança. Uma das mães, ela começou a fazer e quando essa criança dorme, ela se deita do lado dela, ela dormindo, a criança dormindo. Primeiro, o que eu orientei foi a mãe colocar os meus vídeos na hora para a criança dormir, tá? Deixar rolando enquanto a criança está dormindo. Impressionante. Todas duas tiveram a mesma reação. Tá? Todas duas tiveram a mesma reação. Todas duas crianças reagiram da mesma forma quando a mãe colocou os meus vídeos para que elas, na hora de dormir. Todas duas estão dormindo bem. Todas duas crianças estão mais tranquilas. Claro, se consegue dormir bem, vão passar um dia mais tranquilo, não é verdade? Sem perturbação na mente. Então, todas duas estão dormindo bem, todas duas estão mais tranquilas. E uma das mães está fazendo, quando a criança dorme, ela se deita do lado e ela começa a ministrar. Ela começa a pedir perdão para a criança por fatos que ela fez. Ela cita, tá? Eu orientei ela a citar fatos. Eu te peço perdão porque eu falei isso. Eu te peço perdão, perdoa mamãe e papai porque a gente brigou na sua frente. Perdoa mamãe e papai porque falaram palavras que não deviam. Perdoa papai porque tá rejeitando você, mas papai ama você, mamãe ama você, você é amada, você é uma criança amada, você é uma criança feliz, você tem a mente de Cristo. Então eu orientei as duas mães só a declarar sobre a mente daquela criança. A gente já está vendo aí que a palavra de Deus já está sendo ministrada na mente dessas crianças através dos meus vídeos. Nos meus vídeos tem palavra, tem a presença de Deus, o poder de Deus, tem oração, tem ministração, tem libertação. Então a criança a mente dela está recebendo. Ela não está ouvindo nada. O inconsciente dela, o consciente dela não está ouvindo nada. Ela está dormindo, tá? Mas o inconsciente dela está recebendo. A mente dela está recebendo. Então, momentos durante o sono, onde o diabo perturbava essa criança, para essa criança bater a noite toda, para essa criança chorar a noite toda, para essa criança não conseguir dormir, o diabo perturbando a mente dela, porque literalmente era isso, é isso. Então, quando o vídeo está ligado e a ministração, a mente da criança está recebendo a ministração, o diabo não tem o poder de perturbar essa criança, tá? Então, já começou daí. Então, eu orientei as mães a estarem declarando, pedir a Deus que lembre de fatos que aconteceram, os fatos, a pessoa com a criança junto, e tá pedindo perdão com voz suave, e declarando que a mente dela é de Cristo, declarando que você ama, declarando que o papai ama, declarando que a mente é normal, que ela é uma pessoa, uma criança normal, que é uma criança cheia de vida, que é uma criança amada. Então, a mãe está fazendo isso. Eu falo de uma criança que começou a fazer. Ela começou a fazer, eu estou falando tudo isso, gente, eu estou falando, tudo isso que eu falei aqui aconteceu num período de um mês. Um mês e uma semana. Tudo isso aconteceu num período de 4 a 5 semanas, tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu que ela começou a ministrar
a ministrar que o papai ama, que a mamãe ama, pedindo perdão e declarando que uma vez, quando eles estavam juntos, eu fiquei impressionada com isso, gente. Eles estavam juntos, ela pegou a mão da mamãe, pegou a mão do papai, 2 anos e meio, autismo, colocou junta as duas mãos e depois botou a mãozinha na cabeça de um, na cabeça do outro e disse Jesus. Olha que tremendo. Essa criança já não falava, ela só tinha, se eu não me engano, uma palavra que ela ainda falava. Se eu não me engano, ela ainda falava uma palavra, não estou lembrada direito agora. Ela já tinha deixado de falar todas as palavrinhas dela. Então ela pegou a mão da mãe, a mão do pai, colocou junta, botou a mão na cabeça da mãe, a outra mãozinha na cabeça do pai e disse Jesus. Então nós já podemos ver a reação. Olha que tremendo, gente. A gente já pode ver a reação da criança através das ministrações que a mãe está fazendo. E isso significa o quê? Isso significa arrependimento. A mãe tem entendido o arrependimento. A mãe tem se arrependido e tem declarado sobre a vida da filha. Então, isso chama-se o arrependimento nos pais, romperá com cárcere na vida dos filhos, tá? Exatamente isso que está acontecendo. Dentro de 1 mês, essa criança já adquiriu 2 palavrinhas para o seu vocabulário que ela não tinha. Jesus foi uma delas. Amém? Jesus foi uma delas. Essa criança, ela já está se integrando com a mãe, já consegue olhar nos olhos da mãe que ela não olhava. Essa criança já está olhando nos olhos da mãe. Essa outra criança, o menino, ele já está se integrando com os outros, os priminhos, as outras criancinhas que convivem com eles, que não estava, ele se afastou completamente e não se integrava mais com ninguém. E esse outra criancinha de 2 anos e meio também já está se integrando com os priminhos, com as crianças que convivem ao redor dele. Então, nós estamos vendo aqui, tá? Eu tenho uma outra pessoa que a criança dela tem 3 anos, tem 3 aninhos. E ela já percebeu, eu conversando com ela conversando, falando para mim dos filhos. Quando ela falou desta menina, eu falei para ela, eu digo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza que se hoje você levasse sua filha para fazer um teste nos profissionais que fazem isso, que eu não sei, sua filha já ia ser diagnosticada com autismo. E ela disse, pastora, eu sei disso. E eu falei para ela, ela começou a fazer a mesma coisa, ela começou a colocar meus vídeos e ela começou a declarar na mente dessa criança quando ela está dormindo. E é impressionante, ela falou para mim que essa criança, ela tinha um problema já na pele, tá? Um eczema, né? Um problema na pele que deixava lá em carne viva e que por um motivo que eu não sei, ela não podia usar o remédio, para aquilo, ou seja, a criança não podia usar nada, a criança tinha que conviver com aquela enfermidade, com aquela ferida. E à medida que ela começou a declarar, à medida que ela começou a fazer, a declarar na mente da criança, fazendo o nosso propósito também, que todas as 3 mães estão dentro do propósito. E que Deus começou a mostrar as coisas para fazer acerto, coisas para perdoar, pessoas para perdoar, coisas para se arrepender, situações para buscar o arrependimento. E começou a fazer, ela disse que a ferida da pele, do corpo da menina já está secando. Gente, olha, é impressionante. E eu tenho absoluta certeza
Que todas essas crianças, essas 3 crianças, e absoluta certeza eu tenho de que qualquer criança, qualquer mãe que está me ouvindo agora e que caminhar no passo a passo e receber ministrações e orientações minhas de como trabalhar, a gente está conectado, como trabalhar com a criança, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que Deus romperá os cárceres na vida dessas crianças. Eu não tenho dúvida. Inclusive, uma dessas crianças de 2 anos e meio, ela já se machucava. Ela já se cortava. Ela já cortava a boquinha dela, ela já cortava. Então, e ela não se machuca mais. Tá? E ela disse que foi de imediato, quando ela fez, se eu não me engano, foi quando ela fez aquela quebra de maldições, o 23, que ela estava com a menina, e ela falou que de imediato a menina parou e ela não se machucou mais. Ou foi numa oração dentro dos vídeos, na oração final, que ela estava recebendo junto com a criança. Mas foi uma dessas vezes. A criança não está mais se machucando. Gente, olha, isso é muito sério. Eu já falei aqui em outro vídeo e repito aqui. Eu tive com uma criança autista uma vez na época. Essa criança tinha 9 anos de idade. Autista. Também não se interagia, passava o dia inteiro na frente com uma iPad e no mundo dele lá de internet. E essa criança, dito pela irmã dele, que um dia ele chegou e disse, porque a criança autista, quando ela não consegue falar, ela se expressa com desenho. E ela fez um desenho e ela escreveu uma frase que em inglês é uma expressão, onde ele dizia assim, uma criança autista de 9 anos de idade, onde essa criança autista de 9 anos de idade dizia assim: os demônios enlouquecem a minha mente. Uma criança autista de 9 anos de idade, foi essa expressão que ela usou. Os demônios enlouquecem a minha mente. Essa criança, ela tinha necessidade de se expressar. Então, ela desenhou e escreveu e mostrou para a irmã mais velha, tá? Eu tenho uma criança que, através de jogos, isso daí também é isso aonde o diabo está entrando e aonde o diabo está gerando cárcere na mente das crianças, jovens e adolescentes, tá? Jogos e vídeos. E essa criança jogando com um joguinho chamado Pou, que aparentemente não tem nada, que é aquela bostinha, né? Uma bostinha mesmo, com 2 olhinhos, né? E a tendência daquilo ali, daquele joguinho ali, é as bostinhas se proliferarem e encontrarem mais crianças. Olha para aí, literalmente demoníaco. E essa criança, ela baixou no telefone da avó, com 7 aninhos de idade, baixou no telefone da avó e jogou durante o dia. À noite, o diabo já veio perturbar essa criança na mente dela. E aonde ela falava: vó, retira o Pou do teu telefone, porque ele está na minha mente e ele quer me matar. Ele dizia ela. Retira a Pou do teu telefone, porque a Pou está na minha mente e ela quer me matar. Uma criança de 7 anos de idade. Foi quando a avó pegou um dos meus vídeos, era de madrugada, pegou um dos meus vídeos e no momento da oração, ela começou a orar junto com ele e ele começou a dizer: eu não quero ouvir essa mulher, eu não quero ouvir essa mulher. Foi quando a avó percebeu que não era ele, porque ele só dorme assistindo meus vídeos. E de manhã cedo eu liguei, orei de novo e essa criança foi liberta. E a avó pediu perdão a Deus e fez todo o acerto, não é verdade? E
mas claramente, tá? Claramente. Então, o que acontece, como eu acabei de falar? O Satanás, o domínio de Satanás na mente do ser humano a cada dia está aumentando mais. O domínio de Satanás na mente do ser humano está cada dia aumentando mais. De N formas. Né? Falando mesmo, literalmente falando na mente das pessoas, quando manda a pessoa se suicidar, se jogar ali, fazer isso, fazer aquilo, na mente mesmo, falando com o adolescente, com a criança, com o jovem, com o adulto, tá? Falando mesmo, levando a ira a ponto de matar, a ponto de estuprar, a ponto de cometer coisas absurdas que só uma pessoa com a direção do diabo na mente é capaz de fazer, porque um ser humano normal não faz. Um ser humano normal não faz, porque o ser humano ele foi criado por Deus, ele tem o sopro de Deus em si e ele foi criado à imagem e semelhança de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é impossível uma criatura que foi formada à imagem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e que tem o sopro de Deus em si, é impossível que cometam as atrocidades desta. Mas o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. 2000 anos depois, Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo como uma ponte para religar o homem pecador a Deus, mas aí é o livre-arbítrio de cada um. Aí Deus permite o livre-arbítrio, porque Jesus ele morreu e ressuscitou para nos dar a oportunidade de, através do nosso livre-arbítrio, escolher o caminho certo e alcançar a graça de Deus. Tá? Então, na realidade, é uma oportunidade que Deus nos deu da gente lutar contra este mundo, vencer e conquistar o céu. Tá? Então, assim, é uma oportunidade que Cristo nos deu de lutar contra este mundo, de lutar contra as coisas deste mundo. E isso daí, crianças, jovens e adolescentes, eles vão receber através dos pais. Não tem como. Então, eles são direcionados pelos pais. As crianças, jovens e adolescentes, é por isso que eu falo desse grupo vulnerável, que são as crianças, jovens e adolescentes. Porque esse grupo está na total dependência dos pais. Esse grupo está na total dependência dos pais, onde a maioria está vivendo uma vida completamente disfuncional. Esse grupo vulnerável está na dependência até mesmo da igreja, onde a igreja também está vivendo uma total disfunção, não é verdade? Então, esse grupo é o grupo super vulnerável, que são as crianças, jovens e adolescentes. E nós, papais e mamães, temos que entender que nós podemos sim, mas nós temos que parar. Nós temos que parar e buscar, foi aquele texto que eu coloquei lá na minha página, que eu li aqui com vocês, a semana passada, exatamente isso, desse grupo vulnerável que são as crianças, jovens e adolescentes, e que é extremamente necessário que nós, os pais, possamos parar, sair da nossa zona de conforto, amém? Sair da nossa zona de conforto e fazer algo pelos nossos filhos, amém? Então, eu estou tentando, tá aqui, ó, tá exatamente aqui, ó.
Nossas crianças, adolescentes e jovens estão sendo vítimas, consequência de uma sociedade egoísta, famílias disfuncionais e egocêntricas, formando uma igreja fraca e desequilibrada. Precisamos parar agora para ouvir a voz de Deus e entender que temos que sair da nossa zona de conforto, nos levantar e tomar atitude. Nossas crianças, adolescentes e jovens estão colhendo frutos de atitudes disfuncionais, sendo atingidas por um bombardeio de pressões e conflitos que tem levado muitos à depressão, transtornos na mente, enfermidades psicossomáticas e até mesmo ao suicídio. O inconsciente de nossas crianças está gerando fortalezas, uma forma de proteção para não sofrer. Estão se fechando nessa concha, ou seja, cárcere, levando muitos ao diagnóstico de autismo e até mesmo a esquizofrenia. Precisamos ouvir a voz de Deus e tomar atitude de arrependimento para que Deus possa romper cárceres na vida dos nossos filhos. Somente o arrependimento nos levará à transformação. Seja você o primeiro a tomar essa decisão. Amém? Entra no nosso propósito. Foi assim que eu coloquei. Amém? Então nós temos que entender exatamente isso. Nós, pais, temos que tomar... Agora, entender uma coisa, gente. Como eu falei já aqui. Veja bem. Isso é um processo. É um processo e que, com certeza, o processo de regeneração, ele vai ser muito mais doloroso do que um processo de degeneração, tá? Porque é um processo de renúncia, é um processo de perdão, é um processo de arrependimento, é um processo de declarar, é um processo de negar o nosso eu e fazer, é um processo de eu não acredito, mas eu vou obedecer. É um processo de obediência. Então, é um processo e que nós temos que caminhar dentro desse processo. Amém? Pessoas que já têm filhos adultos disfuncionais, pessoas que já não são mais jovens, crianças e adolescentes, já são adultos disfuncionais, já são adultos que têm problema de esquizofrenia, que têm problema de autismo, que tem problema de depressão, que tem problema de droga, que tem problema com álcool, que tem problema com crime. Não importa, gente, não importa. Nós só temos, mais uma vez eu falo, é um processo. E nós temos que nos submeter a esse processo. Não é um passo de mágica. Deus não é um velhinho com a barbinha branca e com a varinha de cordão na mão. Não é isso. Muitos acham isso. Muitos acham que é só chegar diante de Deus. Senhor, faz. Pastora, ora por mim. Pastora, ora pelo meu filho que está na droga. Não é assim. Se a oração só resolvesse o problema de crente, não tinha crente nenhum com problema. Não é verdade? Então, porque o que mais tem aí é gente oferecendo oração. O que mais tem aí no Face são pessoas, olha, eu estou entrando 3 horas da madrugada, coloca aí o teu pedido de oração. O que mais tem aí são campanhas de oração, são relógios de oração e daí vai para frente. Então, não é só oração. A oração ela tem que vir acompanhada com a atitude, a ação. Amém? Então, é como eu falo sempre. Sim, quem vai ajudar o seu filho é você. Não sou eu que estou com ele. Não. É você que vai ajudar. Agora, antes de você ajudar o seu filho, você primeiro precisa de buscar ajuda para você. Amém? Eu tenho testemunho aí na minha página. Inclusive hoje, é porque está no meu WhatsApp, meu telefone que está aqui gravando. Mas ela, inclusive essa mãe que está, o testemunho dela está na minha página. Ela passou uma mensagem hoje para mim, dizendo, pastor, eu só estou passando uma mensagem para a senhora para dizer que eu estou firme no nosso propósito, continua aí firme assistindo os vídeos, estou feliz demais, meu filho está feliz, a nossa família está, o casamento está se restaurando a cada dia. Gente, é impressionante. Esta senhora chegou para mim pouquíssimo tempo atrás, porque esse processo dela foi 1 mês. Ou foi 1 mês ou foi 1 mês e meio. Tá lá na minha página o testemunho dela. Ou foi 1 mês ou foi 1 mês e meio. Não foi mais do que isso não. Tá? Que ela entrou em contato comigo desesperada. Porque o filho dela estava com depressão. E só falava em suicídio. Ela
o casamento dela completamente disfuncional, porque o pai não aceitava e era aquela confusão dentro de casa e ela não sabia o que fazer. Então o que acontece? Ela entrou em contato comigo, foi isso que eu falei para ela. O menino o jovem era um jovem, estava afastado da igreja, não estava trabalhando, não estava indo para a igreja, não queria nem saber de Deus, não queria nem ouvir a palavra de Deus. E só falava em morrer o tempo todo, em se suicidar o tempo todo. E ela começou a entrou no propósito, foi quando eu falei para ela, você primeiro precisa de ajuda, você. Eu posso ajudar você para que você ajude seu filho. Eu posso acompanhar, mas quem vai ajudar seu filho é você. Eu posso acompanhar para te ajudar a direcionar. Então, aí eu tô com você, mas quem vai ajudar é você. Ela entrou no nosso propósito, e falou umas 3 vezes comigo, dizendo que as coisas estavam melhores e tal, e depois um mês, ou foi 1 mês e meio, que eu não estou exatamente lembrada agora, ela passou a mensagem para mim falando do testemunho, que o filho dela já tinha vencido a depressão, que ele voltou para a igreja, que ele estava trabalhando e estava feliz demais, e ela não sabia como expressar a alegria que estava dentro dela. Então, ela hoje passou uma mensagem para mim, falando exatamente isso, falando que ela está ótima, feliz demais, a família cada vez melhor, ela dentro do propósito. Se eu não me engano, ela falou que a família estava dentro do propósito, não sei exatamente, mas eu sei que ela tá. Então, é um processo, e dentro desse processo, gente, Deus é quem vai direcionar, é Deus quem vai fazer, não sou eu. Eu só estou aqui como um vaso sendo usado por Deus para direcionar vocês. Só isso. Então eu estou aqui para direcionar vocês. Mas quem vai fazer é Deus. Então é o tempo dele. Ele só está mostrando para a gente a forma da gente conquistar. Amém? Agora o tempo é dele. Uma coisa eu posso garantir. Deus, ele tem pressa em te abençoar. Ele tem pressa. E todos os testemunhos que eu tenho aqui falando, eu estou falando de coisas que aconteceram assim, rápido, tá? Essas 2 crianças de 2 anos e meio, que com 1 mês entrou no processo de regeneração do autismo. Essa criança da pele também, que também sofre com isso daqui também, a disfunção dos pais. Esse jovem que teve problema com coisa. Então, assim, são vários. Zenilda mesmo aí, que a gente fala muito dela, do testemunho dela, que com 1 mês e meio ela já tinha sido curada do transtorno obsessivo compulsivo, já tinha sido curada da ansiedade, já tinha sido curada do bipolar, já tinha sido curada da insônia, enfermidades que ela vivia há mais de 35 anos. Enfermidades que ela padecia há mais de 35 anos. E 1 mês e meio ela me deu testemunho da cura de tudo isso. Então, fora vários outros testemunhos que eu tenho para dar para vocês, o que eu mais tenho dentro desse estudo é testemunho, tá? Da glória de Deus, da fidelidade de Deus, quando você resolve buscar compromisso. Eu falo compromisso. Não é fazer como eu quero, fazer como eu posso, fazer como eu acho. Não, eu estou falando em compromisso. Tem pessoas que chegam para mim, estão assistindo, não porque Deus mandou eu ver o vídeo 56. Deus não mandou nada. Deus não mandou nada, tá? Porque Deus falou para mim falar para você que é dessa forma. Então, quem está direcionando o estudo sou eu. Deus tem que falar para mim também. Tá bom? Então, se Deus não falou para mim, não falou nada para você. Deus mandou você fazer como eu estou falando para você, do 1º até o 175. Amém? Então, obedeça. Obediência é a chave para você conquistar as promessas de Deus para a tua vida. Amém? Então, gente, olha. E daí, para a gente encerrar, eu vou falar até chegar na idade adulta, o Alzheimer. O Alzheimer é a demência. O mal de Parkinson também é a demência. Então, e essas enfermidades, elas não têm um diagnóstico médico.
O que os médicos acham mais provável, eles falam em genético, mas o que eles acham mais provável que é o estilo de vida. Ou seja, uma pessoa que teve um estilo de vida equilibrado, ela muito difícil, raramente ela vai chegar a uma degeneração na mente como o Alzheimer e como o mal de Parkinson. Tá? E só que quando a palavra de Deus fala em estilo de vida, quando nós estamos aqui falando em estilo de vida, nós estamos falando em estilo de vida geral, estilo de vida daqui de dentro, ó. Estilo de vida de não guardar aqui, ó, porque é esse lixo aqui que faz todo o estrago. É o lixo aqui que faz todo o estrago. Quando você retira esse lixo daqui, então você tem um estilo de vida que agrada a Deus. À medida que você vai retirando o lixo daqui de dentro, então você vai adquirindo um estilo de vida que agrada a Deus, que é um estilo que ama, que é um estilo que perdoa, que é um estilo que caminha a segunda milha, que é um estilo que não vive a obra da carne, que é um estilo que sabe dar a segunda face, que é um estilo que ora por aquele que intenta o mal, que é um estilo que não permite que as pessoas escrevam a sua história, e é um estilo que de resgatar, né, o que foi perdido, o amor de Deus em nós, a tolerância, a compaixão, a piedade. Então, um estilo de resgate daquilo que foi perdido na nossa vida, que é exatamente os princípios elementares da palavra de Deus, o ABC do cristão. Amém? Então, quando nós, nesse resgate, então, nós estamos aprendendo exatamente dentro desse estudo, tá bom? Então, você quer viver, você quer resgatar a saúde física e emocional, você quer permitir que Deus rompa cárceres na vida dos teus filhos, na tua própria vida, porque você também está cheio de cárceres, de coisas lá de trás da tua infância que foi gerado e que trouxe até você, por isso que você está gerando nos teus filhos, e os teus filhos gerando nos teus netos, e os teus netos gerando nos teus bisnetos, e se a gente não parar com esse abismo leva a outro abismo, vai embora. Tá? E nós vamos dar aí com uma geração de doentes dentro da igreja, mas de doentes. Aqui, porque esse estudo é todo baseado na palavra de Deus. Amém? Então tá tudo aqui, o passo a passo de como a gente conquistar, o passo a passo de como a gente buscar, inclusive o arrependimento para romper cárcere na vida dos nossos filhos. Cuidado com a tua palavra, cuidado com o que sai da tua boca, abençoa, não importa o que está acontecendo, não importa a raiva que você está sentindo de alguém, não importa o ódio que você está sentindo de alguém, não importa quanto essa pessoa tá te humilhando ou tá acabando contigo, não importa. Abre a tua boca e declara a bênção na vida dela. Abre a tua boca e declara que você ama, que você perdoa. Abre a tua boca e declara que essa pessoa tem a mente de Cristo, o espírito de arrependimento sobre a vida dessa pessoa. Abre a tua boca e declara que essa pessoa é uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus, é uma pessoa cheia da presença de Deus, é uma pessoa cheia do amor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Ministra bênçãos na vida dessa pessoa, ministra bênção na vida do teu cônjuge, ministra bênção na vida dos teus filhos. Busca o verdadeiro arrependimento, sai dessa posição de coitadinho, tá? Sai dessa posição de mendigo, porque você não é mendigo, você não é coitadinho, você pode sim ir lá atrás e começar a refazer e começar a fazer acerto com a tua criança ferida lá atrás, para que você possa se arrepender e romper cárcere na vida dos teus filhos, na vida do teu filho que tem transtorno emocional,
na vida dos teus filhos que tem autismo, que tem esquizofrenia, que tá problema de droga, com problema de álcool, com problema de ódio, com sei lá qual é o tipo de problema, não importa qual é o problema. É através do teu arrependimento que vai ser rompido cárceres. Amém? Você pode sim. Levanta dessa zona de conforto. Levanta desse local de coitadinho que você passou a vida inteira. Levanta, porque isso não é para você. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário para te retirar desse ponto, para te retirar dessa posição. Amém? Amém? Você é mais do que vencedor. Você é uma igreja mais do que vencedora. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, se Deus deu a você o que ele tinha de mais precioso, Jesus na cruz do Calvário, o que ele não vai fazer por ti? O que ele não vai fazer por ti, criatura? Vai fazer muito mais, mas é necessário que você faça a sua parte. É necessário que você saia da sua zona de conforto e você queira mudança. É necessário que você saia da sua zona de conforto e queira se levantar e fazer a vontade de Deus, renunciando à tua vontade, renunciando às coisas do mundo, renunciando àquilo que você acredita como verdade, renunciando o teu eu, renunciando e assumindo teus erros, para que possa haver o verdadeiro arrependimento sobre a tua vida, amém? Para que a mudança possa começar da tua vida, porque quando a mudança começa da tua vida, teus filhos vão mudar, teu cônjuge vai mudar, teu pastor vai mudar, teus amigos vão mudar, teus empregados vão mudar, as pessoas da tua igreja vão mudar, a pessoa todo ao teu redor, por onde você passar, você vai ser luz, você vai ser sal. Quando você começar a buscar a mudança de dentro de você, primeiro, da tua própria vida. Amém? Então, gente, vamos encerrar. Bem, eu sei que esse assunto é um assunto muito extenso, tá? É um assunto muito extenso, é um assunto que tem muitas perguntas e eu gostaria de deixar aberto, se você quer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida com relação a isso, se você tem alguma... Passa aí, coloca aí, ou então entra no meu Messenger, no meu pessoal, ou então no meu WhatsApp, manda para mim, para que a gente possa estar retirando essas dúvidas. Porque se for o caso, se for necessário, a gente continua esse mesmo tema na próxima semana, para poder a gente tirar algumas dúvidas, tá certo? Então, se for necessário, se você quiser, lança pergunta, tá bom? E semana que vem eu anoto tudo direitinho e a gente vai tirar essas dúvidas no próximo live, tá certo? Entenda que nada, absolutamente nada é impossível para Deus, amém? Mas é necessário, é extremamente necessário você fazer a sua parte, tá bom? Bom, gente, vamos orar. Se você tem alguma enfermidade ou se você quer representar alguém, coloca a mão na enfermidade. Se tiver algum transtorno na mente, coloca a mão na tua mente. Se tiver algo que você quer se libertar coloca a mão no teu coração. Ou se você quer representar alguém numa libertação, coloca a mão no teu coração. Amém? E vamos orar nesse momento. Se você pode, fecha teus olhos. Se você não pode, fica com os olhinhos abertos. Pai Santo, ainda na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Deus, tudo que foi falado no dia de hoje, Senhor, eu coloco o teu povo, a tua igreja, o teu povo amado que me ouve nesse momento, meu Pai. Deus amado, absolutamente nada é impossível para o Senhor. Deus amado, não há corrente que o Senhor não possa romper, não há cárcere que o Senhor não rompa, não há porta de ferro que o Senhor não derrube, não existe nada, Pai, absolutamente nada que o Senhor não faça, Pai. Mas nós temos que fazer a nossa parte, Pai. Existe uma condicional para conquistar as tuas promessas, Deus. E a condicional é a obediência à tua palavra. Nos faz entender isso, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre nós o teu verdadeiro arrependimento, Pai. Derrama sobre nossas vidas, Deus amado, para que possamos entender o que é ter temor a Ti. Que nós possamos verdadeiramente entender, Pai, o que é ter temor a Ti. Sermos pessoas tementes
tementes a Ti, Senhor. Pessoas que têm medo do pecado, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo agora todo espírito de pânico, de medo na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de bipolar, todo espírito de insônia, de depressão. Eu repreendo todo espírito de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, de angústia. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de frieza espiritual, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda enfermidade na mente, todo transtorno na mente, em nome de Jesus, todo problema de autismo, síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo esquizofrenia, Alzheimer, demência, tontura, mal de Parkinson, repreendo em nome de Jesus Cristo, esclerose múltipla, miastenia graves, eu rompo agora em nome de Jesus Cristo, violência doméstica, conflito sexual, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo espírito de epilepsia, convulsão, todo espírito imundo que convulsiona o corpo dessa criança, jovem, adolescente, adulto, eu repreendo agora e eu ordeno, sai agora desse corpo em nome de Jesus Cristo, todo terror noturno, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de droga na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de álcool, de cigarro, de pornografia, de adultério, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de jogo, de mentira, de prostituição, de engano, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de violência, todo espírito de suicídio, de opressão maligna, prostituição, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai queimando toda enfermidade na mente, Pai amado, vai queimando toda adição, Senhor amado, a droga, álcool, cigarro, Deus amado, pornografia, adultério, vai queimando na vida dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai queimando, Deus, meu Pai, ainda te peço pelas portas, Senhor, portas que não são tuas, fecha portas de engano na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abre portas tuas, Senhor, abre porta de trabalho, abre porta da casa própria, um lugar para morar, abre porta da congregação que precisa recomeçar, que precisa começar, Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Abre porta, Deus amado, de casamento, de gravidez. Abre portas, Deus, na vida do teu povo. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o que é melhor para cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Senhor, toma nas tuas mãos a causa na justiça do teu povo, Pai. Senhor, libera, Deus, as causas na justiça. Justiça criminal, justiça trabalhista, justiça de família, justiça da imigração. Não importa, Deus amado. O Senhor é soberano. Deus amado, que o Senhor possa resolver, que o Senhor possa trazer, Deus amado, que o Senhor possa romper com todo o cárcere, Deus, e liberar, Senhor, essa causa na mão dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, eu rompo toda maldição na vida sentimental dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, que nunca deu certo casamento, nunca deu certo um relacionamento, meu Pai. Eu rompo, Senhor, com toda maldição, Deus, em nome de Jesus Cristo, na vida dessa pessoa, meu Deus. Libera, Pai amado, libera um varão teu para essa varoa, Senhor amado, que quer casar, meu Pai. Libera uma varoa tua, Deus amado, para esse varão que quer casar, Senhor. Abençoa, restaura os relacionamentos, Pai. Restaura os casamentos, Senhor. Visita os filhos, meu Deus. Rompe cárcere na vida dos filhos, Senhor. Derrama do teu verdadeiro arrependimento, Pai, sobre a vida dos pais, sobre a vida das famílias, para que sejam rompidos, Deus amado, cárcere na vida dos filhos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Restaura os casamentos, restaura os relacionamentos, Senhor. Eu rompo agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno que foi feito para acabar com esse casamento, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, de voodoo, olho grande, inveja, oração contrária, palavras de maldição, que para terminar com esse casamento eu rompo agora, em nome de Jesus Cristo, e eu ordeno agora que todo espírito imundo que foi lançado contra esse casamento, para romper, para destruir esse casamento, essa família, eu repreendo agora e eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, derrama do teu espírito de arrependimento sobre os maridos, sobre as esposas, volta o coração de um para o coração do outro, volta o coração dos pais para o coração dos filhos, Senhor, e dos filhos para o coração dos pais. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus amado, eu repreendo todo espírito de morte, de suicídio, Deus amado, na vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, Pai,
Restaura, Deus, em nome de Jesus. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Eu ainda te peço, Deus amado, pela saúde física do teu povo, Deus, em nome de Jesus. Senhor, vai tocando, Senhor amado, o sangue dessa pessoa, Pai. Vai retirando todo HIV, Senhor, todo AIDS, todo vírus da AIDS, Deus, em nome de Jesus. Vai queimando, Senhor, toda diabetes, Pai, colesterol alto, pressão alta, triglicerídeo. Vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai amado, todo câncer no sangue dessa pessoa, meu Pai. Todo problema no sangue, Senhor amado, que o Senhor possa retirando nesse momento, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor amado, vai tocando o estômago dessa pessoa, vai tirando toda enfermidade, refluxo, Deus amado, problema no estômago, Deus, não importa qual úlcera, Deus, em nome de Jesus, vai queimando, Senhor, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, todo problema no estômago, na pele dessa pessoa, vai limpando todo vitiligo, Senhor, vai limpando todo problema na pele, toda infecção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda coceira, toda enfermidade, Pai amado, vai limpando na pele dessa criança, na pele desse adulto, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tirando toda enfermidade nos ossos, Pai amado, em nome de Jesus, vai limpando, Senhor, os ossos dessa pessoa, vai tirando, Senhor, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Problema na bexiga, Senhor, toda incontinência urinária, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Problema na bexiga, Deus amado, vai tocando, vai curando, Senhor. Câncer no reto, câncer na próstata, câncer nos seios, no ovário, no útero, câncer generalizado, vai queimando, Senhor, vai tirando, Deus, vai limpando, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Senhor, vai tocando os pulmões dessa pessoa, Pai, vai tirando, Deus, vai tirando toda enfermidade, todo câncer no fígado, Deus, vesícula, rins, Senhor, toda pedra, toda infecção, toda inflamação, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Deus, vai queimando, Pai, em nome de Jesus, vai queimando, Deus amado, todo problema na coluna dessa pessoa, todo desvio na coluna, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai queimando, Deus, vai queimando, Pai, todo problema nas vértebras, Senhor, vai queimando nos ossos da coluna, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai queimando, Senhor, vai limpando, Pai, vai endireitando a coluna dessa pessoa, vai tirando toda a dor na coluna dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, eu repreendo toda infecção, inflamação, câncer, Deus, no intestino grosso, no intestino delgado dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus, Deus amado, no coração dessa pessoa, essa pessoa que precisa de um transplante, essa pessoa que está com as veias entupidas, Senhor, que o Senhor possa estar desentupindo, que o Senhor possa estar trazendo o coração do tamanho normal dessa pessoa, retirando toda enfermidade no coração dessa pessoa, meu Pai, vai tirando, Deus amado, em nome de Jesus, vai fazendo o Senhor, Pai, o Senhor pode, vai fazendo, Deus amado, o transplante dessa pessoa, Pai, Deus amado, que não seja as mãos da Rosa sobre o coração dela, mas que seja a tua mão, Deus, em nome de Jesus, vai queimando toda enfermidade, vai transplantando o coração da Rosa, Senhor, o Senhor pode, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro cura, Pai, nessa pessoa que precisa, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, do problema do coração, Deus amado, vai tirando todo o pólipo, mioma, no pâncreas, no útero, nos ovários, na pele, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de cegueira e de surdez nos olhos e nos ouvidos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, vai queimando toda a cegueira, vai queimando todo problema na retina, Senhor amado, dessa pessoa, vai tirando, Deus amado, toda enfermidade que está tornando essa pessoa cega, deixando essa pessoa cega, vai queimando, Senhor, vai tirando todo espírito de surdez agora dessa pessoa, em nome de Jesus, acende, Pai amado, vai queimando, Deus, vai tocando nas juntas, no joelho, Senhor, vai tirando toda infecção nas juntas, Pai, vai tirando toda dor nas juntas, vai queimando, Deus amado, todo problema no joelho, Senhor, toca, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Deus, em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda paralisia no corpo dessa pessoa, toda fraqueza nas pernas dessa pessoa que não permite essa pessoa ficar de pé, se firmar, eu ordeno agora, sai agora todo espírito imundo que está prendendo as pernas dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, vai tocando na garganta dessa pessoa, vai tirando toda infecção, toda inflamação, toda rouquidão, vai queimando agora, Pai, na minha garganta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai limpando a minha garganta, Pai, as cordas vocais, Senhor, vai limpando, Deus, vai tirando, Deus amado, vai queimando toda enfermidade, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de asma, eu ordeno agora, sai agora do corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo,
Toda enfermidade nos pés e nas mãos, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de alergia da vida dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus, vai queimando, Pai. Vai queimando, Senhor amado, todo problema na coluna, Senhor, da penha, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero a penha limpa, Deus. É para a glória do Teu nome, Senhor. Eu ordeno que toda dor, que toda infecção, que todo problema na coluna da penha, em nome de Jesus. Acende, Pai amado, vai acendendo, Deus, vai acendendo, vai tocando a coluna da tua filha, Pai. Eu declaro ela curada, Deus, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, nervo ciático, Senhor, vai tocando, Pai amado, vai tirando toda infecção, toda inflamação no nervo ciático dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Deus, vai queimando, eu ordeno agora que toda infecção no nervo ciático dessa pessoa, em nome de Jesus, acende, Pai, vai acendendo, Deus, vai tirando toda a varize, todo problema de varize no corpo dessa pessoa, nas pernas, Deus amado, aonde tiver, Senhor, na barriga, aonde tiver, vai tirando, Deus, problema de hemorragia, eu ordeno agora, cessa agora, hemorragia no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo problema de hérnia, todo problema de hemorroide, eu ordeno agora, sai em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor amado, no ventre da Neide, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, vai tocando nessa criança, Senhor, em nome de Jesus, que todo mal sobre a vida dessa criança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, acende, Pai, acende essa criança, Deus, que não seja a mão da Neide, mas que seja a tua mão, Senhor, acende essa criança, Deus, em nome de Jesus, vai acendendo, essa criança é tua, Pai, é o Senhor quem forma os ossos dessa criança, essa criança é perfeita como tu és perfeito, Senhor, em nome de Jesus, Deus amado, que ela cresça em estatura e conhecimento teu, meu Pai, que glorifique teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, dá uma ótima gravidez a Neide, Deus amado, dá um ótimo parto, Deus amado, que as tuas mãos tragam essa criança, Deus amado, a esse mundo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu repreendo todo hiperativismo em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toda dor na cabeça eu ordeno agora, sai agora, todo peso na cabeça em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai tocando, Pai, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, vai tocando, que não seja a mão dessa pessoa sobre ela, Senhor, representando ou ela mesmo, Pai, mas que seja a tua mão, Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando, vai tirando toda enfermidade, vai tocando, Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando, enche, Pai, enche essa pessoa com a tua presença, Espírito Santo de Deus, derrama do teu arrependimento sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, eu abençoo a família, eu abençoo as finanças, eu abençoo a saúde, eu abençoo os filhos, eu abençoo a congregação, eu abençoo o ministério, eu abençoo, Senhor, a saúde física, Deus, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, e que seja tudo, Pai, tudo para a glória do teu nome, Deus. Eu ainda te peço pelos aniversariantes do dia, que só possa estender as tuas mãos sobre os aniversariantes de hoje, Pai. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, derrama do teu poder, da tua graça, do teu favor sobre cada um, Pai. Presente, Pai, aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que o homem não pode dar, só o Senhor, eu te peço, derrama sobre a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, e que seja tudo, Pai, tudo para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, olha, vamos encerrar, vamos receber a bênção apostólica, amém? Antes de dar a bênção apostólica, rapidinho, tá? Eu continuo pedindo para vocês, entre no nosso propósito. Se precisar de ajuda, tô aqui para ajudar. Meu celular tá aí. Manda mensagem de voz para mim, mensagem de escrita. Assim que eu puder, eu te dou retorno. Não liga. Meu zap é só para mensagens, tá bom? Assim que eu puder, eu te dou retorno, tá certo? Caminha, vamos caminhar junto em busca das promessas de Deus para tua vida, que são muitas. Amém? Vamos, outra coisa que eu peço, gente, nós temos um ministério, o Ministério Fé e Esperança. Então, se você está sendo abençoado por Deus através de pastora Deise, abençoa o Fé e Esperança para que a gente possa abençoar outras pessoas, tá bom? Nós temos aí, ó, Lenivone acabou de botar nossas contas aí do Brasil, daqui dos Estados Unidos, tá bom? Nós trabalhamos com pessoas de rua, nós trabalhamos com pessoas na droga, no álcool, pessoas endemoniadas, trabalho de libertação, de cura, e damos comida, roupa
e ajudamos os moradores de rua. Então, ajuda a gente, tá bom? A ajudar outros. Então, se você está sendo abençoado, abençoa também, porque reino espiritual é isso. Amém? Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Por isso que eu sou uma pessoa hiper abençoada, porque eu amo abençoar. Amém? Seja você também uma pessoa abençoada, tá? Sendo abençoadora, tá bom? Abençoa com tua ajuda financeira o Ministério Fé e Esperança. E eu tenho absoluta certeza que Deus multiplicará no teu celeiro de uma forma tremenda. Amém? Deus te abençoe, gente. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, os nossos familiares, com todas as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, com as famílias dos pastores, com os nossos governantes no Brasil, aqui na América, em Portugal, em todas as nações e todo o povo de Deus espalhado pela terra, e nós, como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que cremos que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, dizemos numa só voz em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda. Eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, olha, a Carla tá lembrando aí, amanhã é dia de culto, tá? Na 59, Pennsylvania Avenue. Se você tá por aqui, ao redor de Newark, não tem culto na tua igreja ou quer nos visitar, tá sem igreja, vai lá fazer uma visita pra gente. Carla só errou uma coisa, a gente já alterou o horário, Carla. É 7h30, tá bom? Altera aí o horário no teu anúncio. 7h30 da noite, sexta-feira, sexta e sábado, 7h30. Terça, sexta e sábado é 7h30 agora, tá bom? Terça, sexta e sábado, 7h30 na 59 da Pennsylvania Avenue em Newark. Deus abençoe e te guarde. Beijo no teu coração. E que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Amém? Tchau.